Esse anime aqui, cara, ele divide opiniões, tá? Ele realmente divide opiniões. Eu já escutei algumas pessoas falando que acharam Violet Evergarden nada demais, que acharam bem superestimado. Eu já vi algumas pessoas que falaram que foi um dos melhores animes de romance que a pessoa já assistiu. A maioria das pessoas, né, acho que eu nunca vi uma pessoa, na verdade, falar mal da animação, porque isso é uma coisa que é meio que consenso assim entre os especialistas, né? É que o Violet Evergarden tem uma das melhores animações assim já feitas. A estética dela, né, é uma coisa assim que você fica realmente de boca aberta. Eu acho que ele já é um pouco antigo hoje em dia, já acho que ele deve ser na época de 2018, se eu não me engano, 2019, eu acho, talvez até 2020. Vou mandar aí se tiver alguma coisa errada, mas eu acho que mais ou menos isso. Pra época foi uma coisa absurda, foi tipo revolucionário, eu diria assim, sabe? E até hoje é muito bonito, é realmente um anime muito bonito de se olhar. É gostoso, só pela parte de assistir pelos visuais já é gostoso, sabe? Mas ainda assim é uma coisa que divide muita opinião, porque de fato, assim, o Violet Evergarden é um anime que ele não é pra todo mundo. Isso é uma coisa que é bom deixar bem claro, né? Tem meio que alguns animes que são meio generalistas, né? Que é tipo, olha, um anime ali qualquer um meio que pode assistir e vai gostar. Praticamente, é uma coisa que assim é muito difícil você não gostar de um anime desse estilo. Tipo, por exemplo, Fullmetal, o Alchemist Brotherhood. Ele tem comédia, ele tem animação, ele tem história, ele tem enredo, ele tem luta, ele tem meio que um pouquinho de tudo. Então, assim, é muito difícil achar alguém que não gosta, sabe? Talvez a pessoa não pode achar nada demais, mas não gostar, que é uma palavra mais forte, né? Já é mais difícil. Agora, por Violet Evergarden, não. Porque o Violet é um anime que é devagar. Ele, assim, uma vez ou outra tem luta, porque não é um anime que é focado em luta, né? Qualquer pessoa com um mínimo de cerebelo, com um mínimo de massa cinzenta na cabeça consegue perceber isso, né? Olhando 3 segundos para o anime. Mas ele é um anime que ele é mais parado. E tem muitas pessoas que não gostam disso e tá tudo bem. Isso aí é questão de gosto mesmo, né? Cada cachorro que lamba sua caceta, né? Como meu avô já dizia. Então é isso. Não tem como agradar todo mundo. E o Violet não vai agradar todo mundo, né? Ainda mais com o estilo do qual ele é. Mas eu acho que é um anime muito especial, sabe? É um anime assim que realmente fica no fundo do meu coração e é muito legal. Tirando alguns episódios, né? Especificamente ali, onde um príncipe de maior de idade fica se declarando para uma menina que aparentemente assim, se ela senta no meio fio, ela não consegue encostar o pé no chão, né? Então assim, tem alguns episódios meio estranhos, né? Que eu diria assim que são meio red flags, mas brincadeiras à parte, ainda é um anime muito bom, né? Tirando algumas questões bem específicas assim, o anime, na minha opinião, ele é muito bom. O anime ele tem um desenvolvimento de personagem muito legal e para quem nunca assistiu ou para você que está pensando em assistir Violet Evergarden, né, o que você precisa saber? O Violet Evergarden ele é um anime ali que ele é drama barra romance basicamente, né? Você vai ter algumas lutas, algumas ações assim muito esporadicamente, quase que nunca praticamente, né? E ele foca muito na questão emocional. A primeira coisa que eu acho que é assim a mais importante, que é a parte da estrutura ali do anime mesmo, né, é a forma como são os episódios. Eles não são episódios com conexões assim, literalmente diretas. Então, da onde parou o episódio 1, começa o episódio 2. Igual por exemplo, em um shonen. Não é assim que funciona. Ele é feito por episódios ali. Realmente, cada episódio dele vai ter, assim, um direcionamento. Então, por exemplo, pegando ali do início, né? A Violet, ela é basicamente uma militar, né? Uma menina que ela foi encontrada, né? Meio que órfã no meio de uma guerra, né? Que estava acontecendo ali entre dois locais ficcionais. Agora eu não lembro exatamente o que é, mas parece uma coisa meio que de era vitoriana, assim, né? Meio que talvez Segunda Guerra, a vibe que dá a aparecer assim, como se fosse uma Segunda Guerra. E esses dois locais estão em guerra e um general acha essa menina meio que assim durante a guerra. E ele acolhe ela, pega ela, na verdade, né? Acolher é uma palavra forte demais. Ela pega ela, né? E ela demonstra muita agressividade. E aí ele pensa em usar ela como se fosse uma arma, certo? E esse general tem um irmão que ele já é um irmão mais compreensivo. Ele já olha para Violet não como uma arma, mas como uma pessoa de verdade, né? E ele acolhe ela, essa Violet, né? Ainda menininha, né? Ainda devia ter uns 10 anos, né? Pelo anime, pelo que parece. Acolhe ela e coloca sobre a tutela dele para ensinar, né? Como ler, como fazer as questões básicas ali, né? E eles ainda estão no contexto todo militar. Então, ainda assim, ela é meio que desenvolvida como uma arma de guerra e ele não consegue fugir muito disso. Mas ele tenta fazer o melhor ali para dar uma certa humanidade para ela, né?
Essa é a tese básica do anime. E aí acontecem algumas coisas que já aparecem ali no primeiro episódio, né? Que meio que esses dois se separam de uma certa forma. E a guerra acaba com os dois separados e a Violet ela tem que aprender a viver novamente, basicamente, né? Porque tudo que ela conhecia era a guerra e então não tem mais guerra. O que ela faz da vida, né? E aí é a história da Violet meio que tentando se reconectar com as emoções dela. Porque como ela era uma arma de guerra, não tinha essa de eu estou amando, estou triste, estou depressivo, estou alegre. Não, minha filha, pega essa carabina aqui, pega esse pistolão 38 aqui, vai pro front de guerra matar os caras do outro lado, mano. Era isso. Então agora ela tá reaprendendo a viver como uma pessoa de verdade mesmo, né? E essa dinâmica dessa questão da pessoa dela tentar se conectar com os seus sentimentos e com tudo que está acontecendo em relação à separação dela com esse major, né, com essa pessoa que acolheu ela, dá uma história muito legal. E cada episódio, né, cada sessão ali é como se fosse ela ajudando alguém, ou não necessariamente ajudando, né, mas ela ali fazendo um serviço para uma pessoa. Depois da guerra ela se torna tipo como se fosse uma carteira de burros, né, ela trabalha ali no Sedex agora. Nessa época, como a maioria da galera era analfabeta, né, a galera tudo gabuga, ela ali meio que aprende a usar a máquina de escrever e ela é a pessoa que digita cartas para as outras pessoas. Então ela começa a se reconectar com as emoções dela, ajudando os outros a se reconectarem com as emoções deles mesmos. Então ela escreve cartas para as outras pessoas, né, e basicamente cada episódio é ela escrevendo uma carta para uma pessoa diferente. Então talvez, por exemplo, um irmão que perdeu o contato com a irmã há muito tempo e eles não estão mais tão bens, e aí eles pedem a ajuda dela, né? Por exemplo, um deles pede a ajuda dela para ajudar a escrever uma carta, para tentar auxiliar em algo. Uma questão, por exemplo, de uma pessoa que está muito apaixonada por outra, mas eles não se veem, eles estão muito distantes uns dos outros, e aí para se reconectar eles precisam dessa carta. Então a Violet, né, tem essa dinâmica de ser ali como se fosse escritora, que transmite as emoções das pessoas ali para a carta. Só que ela mesma não consegue fazer isso, né? E isso é muito legal porque você vai vendo o crescimento emocional dela ao longo de todos os episódios. E é um anime assim que ele é muito triste, né? Isso é uma coisa, acho que até quem não assistiu sabe que existe o famoso episódio 10, né? Fica aí de aviso para quem for assistir o anime, né? O episódio 10 é complicado. Se você não chorar no episódio 10, cara, você já tá morto por dentro. Pode pegar, pode enterrar, pode abandonar, porque não tem mais salvação para você, colega. Já era sociopata, serial killer, psicopata garantido, porque realmente é muito triste. E acima de tudo, Violet Evergarden é um anime que te ajuda a lidar assim com situações da sua vida pessoal, sabe? É uma coisa que eu senti muito também pra mim mesmo, né, quando eu tava assistindo o anime, que foi algo que me ajudou muito a lidar com a perda da minha mãe. E assim, é uma coisa que eu acho que cada um se adapta, né, ao que está sendo transmitido ali no anime para colocar na sua própria realidade. Então, se você já perdeu alguém, por exemplo, eu imagino que você assistindo esse anime, você vai ter uma visão muito diferente de alguém que simplesmente está assistindo por simplesmente estar assistindo, né? Ou então se você perdeu, por exemplo, contato com um amigo, que aquele cara ou aquela moça era praticamente um irmão ou irmã para você, algum problema que você teve na sua vida, na parte emocional, por exemplo, ou então se você mesmo ali tá com um amor muito grande ou alguma paixão muito grande, na qual você perdeu essa paixão, ou até também uma coisa que eu achei mais interessante, que eu nem tinha pensado nisso, mas que quando eu tava olhando as coisas para fazer esse vídeo aqui, né, essa review, eu me deparei, para pessoas que já foram para cenários de guerra, cara. Olha que bagulho interessante. Tem algumas pessoas que falam desse anime, né, como com um olhar de veterano. Então é uma coisa que eu não tinha pensado, porque eu sou um bunda mole do caralho. Eu não sei nem atirar um rifle, não sei recarregar uma arma, não sei pintar um meio-fio, não sei fazer porra nenhuma nessa parte. Então, assim, eu seria o primeiro a desertar de uma guerra desse naipe, com certeza. E, assim, para as pessoas que já foram pra guerra ou pra algum cenário, assim, de realmente meio que pós-apocalíptico, tipo um Rio de Janeiro da vida, cara, as pessoas falam, pelo menos assim, no YouTube, tem alguns comentários, né, vou até deixar no link da descrição, que foi entrevistado um cara lá, se eu não me engano, eu acho que é estadunidense esse cara, e ele foi pra guerra do Iraque, ou a guerra do Afeganistão, algo do gênero, e ele assistiu Violet Evergarden, e é uma coisa que tocou o cara, um homão provavelmente uns 40 anos, um redneck do caralho americano lá, e tocou o cara, porque
uma sensação que passou para ele ali dela se adaptando de novo à vida civil, né, sendo que ela era militar, e ele fala que realmente é um anime muito bem feito, e eu devo concordar, cara. Violet Evergarden é realmente assim, no pleno sentido da palavra, é uma obra de arte, cara. Ao meu ver, assim, uma obra de arte é alguma coisa que você olha ali, por exemplo, e você se conecta com ela, e talvez não tenha sido o sentido que o autor quis passar na obra, mas é o sentido que você define da obra para si. Então, você pega um episódio ali que talvez você tenha se sentido muito triste, e você vê o episódio e você fica muito triste. Talvez uma pessoa pega e sente um conforto assistindo aquele episódio, talvez, que foi o episódio 10, por exemplo, né, para muitas pessoas que eu imagino que tenham assistido o anime. Então você acaba pegando partes ali do anime e você adapta a sua realidade, e no final você simplesmente olha para aquilo ali e fala assim, nossa, que coisa bonita. Realmente é um anime bonito, e não só na parte das imagens que eu falo, né, que eu já disse que realmente é um anime muito bem animado, mas não é só isso, é realmente uma obra de arte, é uma coisa bonita que você olha assim e você aprecia. Não é aquele anime para você que quer ficar pilhado, o anime que você quer ver para ficar farmando aura, para ver o protagonista com um harém ali com 10 loli do lado, cada uma se debruçando no cara, e o cara lá com 10 poder mais cheatado de todos, ou porradaria, o cara usando um novo poderzinho. Não, todo anime, eu acredito que sinceramente todo anime tem o seu momento, cara. Não existe um anime 100% podre, existe anime 99% podre. Esses aí são os que vocês não devem assistir, mas a grande maioria dos animes tem o seu momento. E então o momento do Violet Evergarden não é pra todo mundo, né? De fato, como eu disse, ele é bem paradinho, né? Ele até, se eu não me engano, eu acho que é um dos animes mais parados que eu já vi. Provavelmente deve estar no top 3, mas ao mesmo tempo ele é muito lindo, vale a pena você assistir, e ele é muito confortável de se assistir. É aquele anime que você pega, fecha a cortina da sua casa ali, enquanto tá uma chuvinha assim, chuviscando lá de fora da sua janela, batendo assim, um ventinho soprando, você pega uma coberta ali numa tardezinha de domingo, faz um cafezinho, um chá ou um monsterzinho, né? Coloca ali, fica debaixo da coberta e assiste e aprecia com calma, e você vai vendo, e você vai apreciando essa jornada da Violet, né, através das emoções dela, e ela ajudando as pessoas com as emoções delas também, e é uma coisa que você vai trazendo para si a cada episódio, e é realmente bem legal. Tem alguns episódios, no entanto, do qual eu devo advertir que não são tão legais assim. Tem alguns episódios que, assim, não acrescentam tanto para a história. São os episódios que, assim, na minha opinião, são mais fillers, né, de um certo modo ou outro. Mas, assim, no grande esquema das coisas, não atrapalha a progressão. Continua sendo um anime muito bom, um anime realmente que eu acho que você deve assistir, mesmo que você não goste tanto desses animes mais parados, apenas de história, mas que vale a pena. E inclusive se você for ver o filme também, porque o filme apresenta a conclusão definitiva do anime, e eu também achei bem legal. Eu achei bem legal, e olha que eu não gosto de coisas de romance geralmente. Geralmente anime de romance eu acho paia, mas esse foi o que eu assisti até o final e que eu gostei bastante, inclusive do filme. Vale a pena. Se você for assistir Violet Evergarden, não pare no último episódio. Assista o filme também, porque vale a pena. É uma conclusão muito satisfatória, e é alguma coisa que, assim, no momento quando finalizou o filme e terminou na última cena, eu chorei, cara. Assim, não que eu não tenha chorado em todos os outros episódios de Violet Evergarden, porque de fato não tem como não chorar, mas assim, deu uma choradinha, e não foi uma choradinha de tristeza, assim, tipo de nossa, que triste que aconteceu. Não, foi uma choradinha assim de tipo, nossa, que obra-prima, que coisa linda. Obra-prima não, tem os seus erros em alguns momentos, mas é aquele choro quando você vê uma coisa muito bonita, tipo uma orquestra tocando uma música muito bonita, e você dá uma chorada e você simplesmente só consegue pensar, realmente existe beleza nesse mundo, que coisa bonita. E é isso, galera. Realmente não tem mais o que dizer sobre esse anime. É muito bom. Tem alguns erros, assim, eu acho, né? Eu não acho que seja um anime perfeito, mas de fato é muito bom. Vale a pena assistir, e por isso Violet Evergarden irá receber um 9 de 10 aqui. Estou generoso com a nota, mas de fato realmente é um anime muito bom, e especialmente pra mim é algo assim que me afetou bastante, e eu acho que muitas pessoas que assistem também se sentem afetadas de uma boa maneira. Galera, é isso aí. Um abraço pra vocês. Tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima review esquizofrênica aqui do canal. E se você tiver alguma sugestão de algum anime no qual você gostaria de ver aqui sendo analisado, friamente analisado aqui por mim, pode mandar aí nos comentários. E é isso, tamo junto. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.